Marcos 12, a partir do verso 18, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado a descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Você pode se assentar, por favor? Queridos, dando sequência à às nossas reflexões sobre a meditação bíblica e a interpretação bíblica, nós, no último encontro na escola bíblica, nós começamos a meditar sobre como interpretar a Bíblia com base nesse texto aqui que nós lemos. Nós vimos dois tópicos, e ficaram os 3 seguintes. Nós vimos, em primeiro lugar, que para nós interpretarmos a Bíblia corretamente, deixando, né, que a própria palavra ela possa trazer a interpretação dela de maneira correta e eficaz, e não seguindo naquele erro dos saduceus de desconhecermos o que a Bíblia diz e de como Deus age poderosamente. Nós vimos em primeiro lugar que é preciso abandonar as pré-convicções, como no versículo 18 nos diz que então os saduceus que dizem que não há ressurreição. Então lembra que eu falei com os irmãos que eles tinham uma convicção prévia, um pré-conceito. E nós, muitas vezes, também, nós chegamos para a vida cristã com um conceito pré-estabelecido, assim como era o caso aqui dos saduceus. E aí, como exemplo, nós vimos o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 16, em que Paulo falava que pelo evangelho, pela palavra proclamada ali por ele, ele chegava aos coríntios para que a pré-concepção que eles tinham, a pré-convicção, os sofismas, as fortalezas, os pensamentos distorcidos fossem desfeitos, mas fossem desfeitos para que fosse levado, para que o pensamento deles fosse levado cativo à obediência de Cristo. Então, quando nós passamos a interpretar a Bíblia de um jeito melhor, mais eficaz, corretamente, quando nós deixamos aquilo que a religião evangélica nos falou, e aí isso entrou na nossa mente, no nosso coração, deixamos para trás aquilo que outras religiões de onde viemos aprendemos, ou a nossa cultura familiar, a cultura do meio onde nós vivemos, para que aquilo que nós achávamos que era, nós passamos a enxergar o que a Bíblia diz. Esse foi um exemplo. E o segundo exemplo é que, às vezes, essa pré-convicção que nós temos não é porque aprendemos errado e temos algo pré-estabelecido, mas às vezes é porque simplesmente nós ignoramos. Ninguém nasce sabendo.
Então tem muita coisa, atitudes que nós tomamos, não é porque nós aprendemos aquilo errado. Às vezes é porque nós ainda não lemos na Bíblia, ainda não olhamos para o texto e entendemos o que Deus estava dizendo naquela porção. Os irmãos compreendem isso? Amém? Então isso foi falado na anterior. E no segundo ponto aqui, de como interpretar a Bíblia corretamente com base em ensinos extraídos desse texto, é no versículo 19, eu chamei aqui de parte A, de assumir o custo do discipulado. Porque os saduceus, eles não eram opositores inicialmente de Jesus, eram os fariseus. Por causa do ensino, para poderem validar que Jesus era um rabi de verdade, queriam pegar Jesus no pulo com algum ensino errado, a tradição deles. Mas os saduceus, quando Jesus começou a mexer no bolso deles, fazendo aquela limpeza lá no templo, todos esses diálogos aqui se iniciaram com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus fazendo aquela limpeza no templo com a Zorrague, né? Vocês estão fazendo da casa do meu pai, que ouviu de ladrões, né? Os saduceus que tinham o domínio comercial, financeiro do templo para a venda dos animais, para trocar as moedas estrangeiras para a moeda do templo, eles se sentiram ameaçados. Aí então eles se aliam aos fariseus, aos herodianos, para se oporem a Jesus. E quando eles se opõem aqui a Jesus, eles não seguiam Jesus, amém? Eles chegam para Jesus com um deboche: mestre. Jesus não era o mestre deles. Eles estavam de deboche. Era hipocrisia. Eles não criam naquilo que Jesus ensinava. Tanto eles não criam sobre o que Jesus ensinava sobre a ressurreição, por exemplo. Jesus várias vezes ensinou sobre a ressurreição. Olha, aquele que crer em mim, ainda que morto, viverá. Jesus estava ensinando a ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Se eles não criam na ressurreição, o que Jesus ensinava, eles acreditavam? Sim ou não? Não. Então, Jesus não era o mestre deles, eles estavam de hipocrisia. E aí, nós passamos a interpretar o que a Bíblia diz corretamente, de uma forma eficaz, quando nós assumimos o custo desse discipulado. Quando você e eu desejamos seguir verdadeiramente a Jesus como nosso mestre, como nosso Senhor, aprendendo na Bíblia como Deus poderosamente, pelo seu Espírito, nos capacita a colocar os ensinos de Jesus em prática. Quando eu vou para a Bíblia, não apenas para aprender o correto, né, e deixar de lado a minha pré-convicção, mas também para que eu possa aprender a doutrina de Cristo. Como ser um verdadeiro cristão? Como ser um verdadeiro discípulo de Cristo? E aí, como exemplo, nós vimos Atos, capítulo 3, versos 22 a 26, sequência do texto da ignorância bíblica, quando Pedro fala com os judeus: olha, por ignorância vocês mataram o príncipe da vida. Aí na sequência, do 22 a 26, ele fala: olha, esse Jesus que Deus ressuscitou e vocês mataram, esse Jesus é aquele que os profetas todos dizem. É aquele profeta que Moisés disse que nas palavras dele nós deveríamos crer. Vocês estão lembrados que está escrito lá? Né? Era isso. Então, nós assumimos esse custo do discipulado quando essas palavras desse Cristo, revelado desde Moisés, quando nós colocamos em prática essas palavras. Jesus, ele disse que no fim, na consumação dessa era, muitos vão dizer para ele: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos milagres. Aí Jesus vai falar: poxa, por que vocês estão me chamando de Senhor, de mestre, se vocês não colocaram em prática aquilo que eu ensinei? Vou dizer para vocês: apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu assemelho aquele que guarda
pratica as minhas palavras, o meu ensino, aquele que firmou a sua caixa na rocha. Vem a tempestade, vem o vento, e aí no meu linguajar, literalmente a casa não vai cair. Então, se o meu desejo, ao meditar na palavra de Deus, é eu ser um cristão melhor, o Espírito Santo vai me trazer o correto entendimento. Se você desejar olhar para a palavra de Deus, para você aprender como de fato você conseguir perdoar, como você ser íntegro nos seus negócios, como você honrar a sua família, cuidar da tua família, como você expressar o amor de Deus através do cuidado do próximo, a você como de fato colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, a como deixar de lado toda a hipocrisia, a como deixar todo vestígio de maldade, a como eu amar o inimigo. Então, quando nós desejamos olhar para a Bíblia e aprender essas verdades, colocar essas verdades em prática para que nós sejamos mais parecidos, cada vez mais com Jesus, aí nós passamos a estar compreendendo o que a Bíblia diz. Agora, se nós vamos para a Bíblia, não para que nós sejamos melhores discípulos de Cristo, mas querendo encontrar uma palavra revelada para uma questão nossa meramente aqui circunstancial terrena. Nós estamos olhando para a Bíblia de um jeito inadequado. Os irmãos compreendem isso? Bem? Segundo, um outro texto que nós lemos também a respeito disso, é de Atos capítulo 13, versos 16 a 52, quando Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele chega numa cidade e prega o evangelho, começa a pregar, entra na sinagoga, começa a pregar expondo o que a Bíblia dizia no Antigo Testamento, o que tinha de escritura, né, até aquele momento, e fala, olha, todos os profetas falaram desse Jesus que é da linhagem de Davi e é o rei eterno que Deus prometeu. E a esse Jesus, quem se arrepender dos seus pecados, quem crer no sacrifício que ele fez por amor a essas vidas, quem crer que ele ressuscitou dentre os mortos, olha, quem crer nessa mensagem, essa pessoa é salva. E aí havia os que creram e outros não creram. Dentre os que creram, estavam pessoas ali que não eram israelitas de etnia, mas eram judeus, no sentido de, eram praticantes do judaísmo, eles se converteram ao judaísmo. E ao eles ouvir, mesmo sendo gentios, ao eles ouvirem isso, ficaram muito alegres, muito felizes. Os judeus ficaram meio bicudos, vários deles. Aí eles chegam, os que creram, chegam para Paulo e Barnabé e falam, olha, vocês podem vir no próximo sábado, de novo, nos ensinar sobre Jesus? Aí o texto fala que na semana seguinte eles estavam lá falando. E os judeus criaram muita resistência. Muita resistência. Aí Paulo fala, olha, eu vim primeiro para vocês, mas já que vocês se acham indignos da vida eterna, então eu vou me voltar para os gentios. Os gentios, então, ouvindo essa verdade de que Deus desejou salvá-los, eles se enchem de alegria. E tanto que quando, no finalzinho, no versos 51, 52, a Bíblia fala que os discípulos, esses que haviam acabado de se converter ao Senhor, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, eu olho para a palavra de Deus e passo a entender melhor o que ela diz quando eu olho para ela, me alegrando nela. Assim como esses Gálatas da primeira viagem missionária de Paulo se alegraram na palavra recebida, nós precisamos nos alegrar nessa palavra que nós recebemos. Mas eu percebo que muitas vezes, quando nós ouvimos assim, Jesus morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. E amém. Parece que
essa verdade não nos alegra. Então, se nós olhamos para a Bíblia, e toda a Bíblia fala sobre a redenção que há em Jesus, e nós não alegramos nessa palavra da salvação, a gente está entendendo a Bíblia errado. Os irmãos compreendem? Agora vamos dar sequência aqui. Terceiro lugar. Primeiro, abandonar as pré-convicções. Segundo, assumir o custo do discipulado, não com a falsidade ali dos saduceus, chamando Jesus de mestre sem ser. Mas, em terceiro lugar, evitando textos isolados, irmãos. Como o crente gosta de um versículo isolado. Não é fácil. Se Deus permitir, semana que vem, eu espero que eu conclua os 3 pontos hoje, vou comentar com os irmãos, nós vamos ler alguns textos de como nós entendemos errados alguns textos por olharmos o versículo isolado, desprezando o que vinha antes, e imediatamente depois. Então, nós erramos muito nisso. É preciso nós evitarmos os textos isolados e conhecer toda a Bíblia. Olha Atos, capítulo 10. Abra, por favor. Atos, capítulo 10. Aquele texto da conversão de Cornélio e das pessoas ali na sua casa. A partir do verso 36, nós vamos ver aqui que nós evitamos textos isolados, desfrutando da centralidade bíblica da paz com Deus, da reconciliação com Deus. Atos capítulo 10, a partir do verso 36. Os irmãos sabem, aquele Cornélio era um gentio, oficial da corte chamada italiana, e ele, a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, procurava ser uma pessoa íntegra, fazia orações a Deus, as orações chegavam a Deus, o anjo fala isso quando se apresenta a ele, era alguém que praticava o amor ao próximo com as suas esmolas, e Deus contemplava tudo aquilo, mas existia um vácuo existencial na alma dele. Por isso que o anjo aparece a ele e diz, olha, vai chamar a Pedro, que está na casa do Simão Curtidor, e esse Pedro vai trazer para você aquilo que você precisa, aquilo que você tem pedido diante de Deus. E aí Pedro tem aquela revelação dos animais impuros por 3 vezes, e Deus mandando ele matar e comer, ele dizendo que eram animais impuros, que não podia, até que Deus fala, olha, não faça impuro aquele que eu santifiquei. Vai lá com esses homens que estão vindo te chamar, e vai até eles. E quando Pedro chega à casa de Cornélio, Cornélio conta um pouco do que aconteceu, e aí a partir do versículo 36, o texto diz assim, pregação de Pedro. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Ou seja, que paz? Antes de Jesus, toda a humanidade inimiga de Deus. Todo aquele que recebe essa mensagem da paz por Jesus Cristo é reconciliado com Deus. Então, anunciando a paz por Jesus Cristo, a reconciliação, né? Este é o Senhor de todos. Uma pausa aqui. Essa mensagem do Evangelho não é apenas para dizer que Jesus é o nosso Salvador e nos reconcilia com Deus. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele, não conseguimos ir a Deus. Não é apenas isso. Mas essa mensagem declara também que Ele é o Senhor de todos. Então, Jesus não pode ser apenas o nosso Salvador, ele precisa ser o nosso Senhor. Aí ele continua, verso 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, vai ter um juízo final. A este quem? A este Jesus, a este que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, dão testemunho todos os profetas. Que todos os profetas? A Escritura. De Moisés a Malaquias. Malaquias para nós, né? Na nossa Bíblia. De Moisés a Malaquias. Toda a Bíblia dá testemunho de Jesus. Mas dá testemunho de quê? De que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, que Pedro está pregando a Cornélio e a casa de Cornélio? Que todos os que creem em Jesus receberão perdão dos seus pecados. E essa verdade é ensinada em todas as Escrituras. Toda a Bíblia fala disso. Quando Cornélio e toda a casa entenderam isso, e aí é uma conjectura minha. Cornélio, ele não era judeu, porém, ele cria em Deus. Ele era temente a Deus. E tinha um relacionamento, um pseudo, vou chamar assim, relacionamento com Deus. Porém, se ele tinha esse temor a Deus, e se ele orava a Deus, será que ele não ouvia falar através dos judeus sobre essas verdades aqui? Será que Cornélio, de repente, não ouvia falar sobre o que os profetas diziam? Será que ele não ouvia falar sobre o que Moisés falou? Será que ele, de repente, em algum momento, não ouvia alguém falando para ele sobre Isaías 53, que nós acabamos de ler na nossa leitura bíblica, né? No plano de leitura bíblica? Será que ele não ouviu essa verdade algumas vezes? Verdades soltas, né? Que ele convivia ali com os judeus. Então, será que não falaram para ele: olha, Cornélio, como você precisa conhecer esse Deus revelado nas Escrituras? Esse Deus prometeu enviar o seu servo. E eu conjecturo que sim. Porque quando ele ouve isso, senão não seria um argumento necessário para Pedro, de que todos os profetas dão testemunho dele. Mas foi exatamente nesse momento, ele nem acabou de pregar, mas quando ele acabou de dizer: a este dão testemunho todos os profetas, ou seja, a este Jesus, as Escrituras afirmam que quem crer nele vai ser perdoado. Aí o que acontece no versículo 44? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Nós precisamos evitar os textos isolados e nós desfrutarmos dessa centralidade de todas as Escrituras, da salvação, irmãos. Tanto é que no capítulo seguinte, no verso 14, capítulo 11, verso 14, Pedro se justificando aos irmãos do porquê que ele tinha entrado na casa de um gentio. Não poderia. E aí ele diz assim, o versículo, a partir do 13, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, ele dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, ou seja, ele nem acabou de falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E aí, amados, eu me pergunto, será que nós, como igreja, nós não temos buscado um revestimento de poder do Espírito Santo, mas sem nós vivermos isso que imediatamente Cornélio e a casa dele viveram, de desfrutar dessa paz que há em Jesus Cristo, de sabermos de fato que Jesus nos salvou, de nós de fato nos arrependermos dos nossos pecados. E eu ouvi a mensagem de pastor Sandro de quarta-feira, e ele comentava ali sobre o que é o arrependimento, né? Falava sobre a consciência, o sentimento e a prática, né? E será que nós estamos de fato compreendendo o que é o arrependimento? Porque no versículo 18 de Atos 11, a Bíblia fala que Pedro dizendo o seguinte: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, depois do que Pedro esclareceu. Aí todos os discípulos judeus que ouviram a explicação de Pedro reconheceram o seguinte: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Será que nós nos arrependemos de verdade? E olhamos, por nós ficarmos olhando textos isolados da palavra de Deus, e não olharmos a Bíblia como uma mensagem toda completa, será que isso não faz que nós de verdade ainda não tenhamos uma fé bíblica? Uma fé salvadora? Uma verdadeira fé em Jesus? Porque quando eu olho para toda a Bíblia, qual é a mensagem que eu enxergo? É a mensagem da salvação em Jesus. Não fazia isso, não era assim que eu enxergava. O meu entendimento era, já que eu vou para o céu, eu partia desse pressuposto. Já que eu estou salvo, então deixa eu ver aqui como eu ter sucesso na minha vida profissional. Olhava para a Bíblia assim, desse jeito. Como eu posso buscar a Deus em oração para que eu seja curado, para que eu tenha uma fé que mova o coração de Deus para que eu seja curado, para que tal coisa aconteça. E, na verdade, não olhar para a palavra de Deus como uma mensagem única que fala da salvação em Jesus. Os irmãos compreendem? Então, a gente precisa olhar a Bíblia assim. Que quando a gente olha para a Bíblia assim, a gente começa a entender melhor o que a Bíblia está nos ensinando. A gente vai entender, por exemplo, que quando Deus fala do descanso, do sábado, nós vamos entender que aquilo ali era um símbolo de Cristo, que o nosso descanso é Jesus, como Hebreus 4 fala. Nós vamos olhar, por exemplo, para o tabernáculo, e nós vamos olhar que o tabernáculo apontava para Jesus. Nós vamos olhar para os sacrifícios, vamos ver que os sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito, único, eterno, imutável de Cristo na cruz. Quando nós olharmos para o sacerdote, nós vamos ver que Jesus é o sumo sacerdote e pelo seu sacrifício nos tornou em Deus reis e sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus. Quando nós olharmos para os textos no Antigo Testamento, nós vamos, por exemplo, nós vamos ver isso. Quando nós olharmos para o Novo Testamento, para os Evangelhos, nós não vamos ficar focados simplesmente nos milagres de Jesus. Para que Jesus fazia milagres? Para testificar para aqueles que estavam lá
que ele é o Filho de Deus. Era para isso que Jesus fazia o milagre. Só que a gente vai olhar para o Novo Testamento, para o Evangelho, para os Evangelhos, e fica pensando só que Deus é poderoso, que Jesus pode fazer. Eu creio, irmãos, que Jesus cura, liberta, faz milagres, prodígios, batiza no Espírito Santo, mas que ele é o Salvador. Às vezes a gente olha para as cartas, por exemplo, e vai olhar só como é o modelo, exemplos de como nós sermos igreja. Mas não esquecemos das profundas verdades doutrinárias que estão ensinadas nas cartas sobre a vida com Deus, sobre a caminhada em Jesus. E aí, por nós ficarmos olhando textos isolados, nós deixamos de desfrutar daquilo que a Bíblia nos revela, dessa paz com Deus. Outro texto importante. Por que nós estamos falando Mateus capítulo 13, versos 51 e 52? E por que nós estamos falando sobre, nesse terceiro ponto, evitar textos isolados? Porque, abra lá em Mateus 13, 51 e 52. Porque o argumento dos saduceus, qual foi o argumento dos saduceus para Jesus? Mestre, Moisés nos falou, ou seja, o argumento deles era o texto isolado de Moisés em Deuteronômio a respeito da lei do levirato, de que o cunhado deveria casar com a viúva de seu irmão que havia morrido, para que o primeiro filho desse novo matrimônio fosse descendência do morto e não do vivo. E aí eles usam um argumento misturado, um texto isolado, e eles usam um argumento de um texto apócrifo. Existe um livro apócrifo, que eu não vou falar o nome para não incitar você curiosidade. Eu li, tá, esse texto. Minha mãe tem uma Bíblia que tem na casa dela, que tem esses livros apócrifos. Eu pedi para ela ler para mim. Ela leu, tirou foto para mim. E o texto fala lá de um determinado trecho de uma mulher que ela casa 7 vezes, né? E o 7º marido morre. E aí uma criada lá da família chega e fala: poxa, você nunca vai ter filho, porque você matou os seus 7 maridos, porque todos os maridos morriam na noite do casamento. E eles nunca chegavam a ter núpcias. Está escrito isso lá. Então, eles misturaram o texto de Deuteronômio com um texto apócrifo, que eles não criam que era a escritura sagrada, não criam, e fizeram uma misturada toda para fazer essa pergunta para Jesus. Então, nós precisamos abandonar os textos isolados. E aí, Mateus 13. O que o capítulo 13 de Mateus está falando? O capítulo 13 de Mateus, ele mostra uma série de parábolas de Jesus, tanto para a multidão, como depois, mais estritamente, para os discípulos. Jesus começa falando, no início do capítulo 13 aqui para nós, a palavra do semeador. Os 4 tipos de solo, nós devemos receber a palavra com bom e reto coração. Aí depois, na segunda parábola, Jesus fala sobre, verso 24, né, a partir do 24, do reino dos céus semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Aí vai falar do joio e do trigo, fala que o inimigo semeia o joio, e fala que joio e trigo se parecem muito, mas que quem vai separar o joio do trigo não somos nós, mas serão os anjos na consumação dos tempos. Não nos esqueçamos disso.
Não somos nós que separamos joio do trigo, mas vai ser o próprio Deus através dos seus anjos. Aí Jesus conta uma terceira parábola, a partir do versículo 31, que o reino dos céus é como um grão de mostarda e que cresce, né, como a maior das plantas, ou seja, dizendo que o reino de Deus, ele começa só com uma semeadura, uma sementinha, e ele, ó, cresce, cresce, expande, cresce de uma forma maravilhosa, inimaginável. Isso nos mostra a importância de nós não desprezarmos os pequenos começos, né? Às vezes, uma congregação, por exemplo, às vezes uma congregação começa com menos de 10 pessoas. Aí a mensagem vai sendo pregada e Deus vai acrescentando as vidas, e aí a obra vai crescendo. Às vezes, um ministério evangelístico, ele começa com poucas pessoas, mas aí, ao longo do tempo, mais pessoas se engajam. E tudo. Às vezes, na nossa família, apenas nós servimos a Jesus. Aí, quando nós perseverando em oração, dando bom testemunho, perseverando em oração, anunciando a verdade quando oportuno, as pessoas da nossa família também se rendem a Jesus, e às vezes no início éramos apenas nós, e depois toda a família está em Jesus. Então o reino de Deus é assim, vai se expandindo. Aí Jesus conta uma quarta parábola, verso 33. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Ou seja, o fermento, eu vou usar uma expressão que eu não sou cozinheiro, tá, irmãos? Me perdoem as irmãs e os irmãos cozinheiros. Mas vamos dizer assim, o fermento na massa contamina a massa, vamos chamar assim, leveda a massa. Então, o que Jesus está dizendo? Que onde o reino de Deus chega, ele influencia. Onde o reino de Deus chega, ele gera transformação. É como fermento, uma medida de fermento em 3 medidas de farinha. Vai levedar tudo. Ao invés das propriedades da farinha passarem para o fermento, mas a levedura do fermento passa para toda a farinha, passa para a massa. Ao invés de você e eu sermos contaminados com o que está no mundo, você e eu deveríamos ser sal e luz do mundo. É isso que Jesus está ensinando aqui. E aí Jesus conta, aí no versículo 36 tem uma transição. No versículo 1, a Bíblia diz que Jesus sai de casa, se assenta junto ao mar, e no versículo 2 diz que se ajuntou muita gente até ele. No versículo 36, Jesus que tinha saído de casa, Jesus entra em casa. Olha o verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos. Mudou o público. Aí, ao mudar o público, olha o que o texto diz. Explica-nos a parábola do joio do campo. E aí Jesus explica. Depois de Jesus explicar, Jesus vai contar a quinta parábola, exclusiva só para os discípulos, que ele fala, também, verso 44, também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que Jesus está ensinando nessa parábola? Que o reino de Deus é semelhante àquele que renuncia por amor a Jesus e ao Evangelho. Renuncia. Eu encontrei um tesouro escondido naquele campo. Eu vou renunciar tudo que eu tenho. Eu vou colocar em outro plano, se for prática do pecado, coisas que não convêm, eu vou de fato abandonar. Eu vou renunciar aquilo que para mim era valioso, porque agora Jesus é o precioso da minha vida. É isso que Jesus está ensinando aqui. Aí no versículo 45, Jesus conta a sexta parábola. Verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. É alguém que busca o que é de valioso.
Sabe aquela pessoa que, na sua vida, sempre está em busca do sentido da vida? A pessoa sempre sente que tem um vazio nela e tudo que ela tem, ou quem ela é, não tem tanto valor para ela, mas se tem, ela está sempre em busca de algo mais precioso, mais valioso. Aí o versículo 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. É alguém que encontrou aquilo que procurava. É alguém que também abre mão daquilo que tinha, porque encontrou algo que era o mais precioso para ela. Jesus ensina isso aqui. E Jesus vai contar a 7ª parábola no verso 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Então, no reino de Deus, a gente lança a rede. Só que nesse lançar a rede, né? Rede de arrasto, né, meu pastor? O senhor fala, né? E que todo mundo tem que saber a sua posição ali para puxar a rede, para não tropeçar. Só que às vezes, ou melhor, todas as vezes, ao se puxar essa rede, não vem só peixes bons. Tem peixes bons e tem peixes ruins. Mas quem é que faz essa separação dos peixes bons e dos peixes ruins? O texto responde, verso 49. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, é Deus que vai separar quem é de fato peixe bom e de quem não é peixe ruim, não é peixe bom. Eu discordava dos irmãos que falavam assim: ah, crente ruim, crente ruim. Como se eu ficava incomodado com essa frase que os irmãos falavam. Porque quem sabe é Deus, não sou eu. Como é que eu vou falar que meu irmão é um crente ruim? Eu não considero isso ok, bom. É eu falar isso aqui, ó, chamando meu irmão de peixe ruim. Quem sabe é Deus, é Ele que vai separar. E aí, irmãos, Jesus começa dizendo de uma parábola de que eu preciso ouvir a mensagem do Evangelho e crer e ter um solo de um reto e bom coração. Jesus fala de que, por mais que o Pai tenha semeado a boa semente, o inimigo semeia o joio. Jesus fala que o reino começaria ali pequeno e se expandiria. Jesus fala de que onde o reino de Deus chega, ele precisa influenciar, assim como o fermento leveda a farinha. Jesus fala sobre você encontrar um tesouro escondido, em que você abre mão do que você tem para você comprar esse campo. Jesus fala de aquele que estava em busca achar um tesouro escondido. Você não estava procurando, você encontrou, não estava procurando. Mas existem aqueles que estão à procura do sentido da vida. Tem aqueles que estão procurando, como Cornélio, o que eu preciso fazer para ser salvo. Há aqueles que estão procurando. E quando encontra essa pérola de grande valor que é Jesus, abandona tudo para ficar com Jesus. E termina falando do juízo final. Então Jesus ele dá um panorama da conversão até a consumação dos séculos nessa parábola, uma a uma. Quando Jesus fala isso, ele vira para o versículo 51, fala para os discípulos, e disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas, que é preciso crer com bom reto e coração, que a mensagem se expande, que é preciso influenciar, que é preciso ficar com o precioso, que haverá um juízo final. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus discípulos? Aí os discípulos respondem, disseram-lhe eles: sim, Senhor.
Nós entendemos. Nós entendemos. Aí o versículo 52. E ele disse-lhes, Jesus continua dizendo, por isso, por causa dessas revelações, das 7 parábolas, por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quem era o escriba? Escola bíblica, pode falar. A gente só não senta em roda aqui porque não dá. Mas senão eu estaria sentado e rodeado por vocês. É escola bíblica, pode perguntar. Pode falar. Os escribas eram instruídos no quê? Que escriba foram aqueles que surgiram a partir do cativeiro babilônico para trazerem algo para o povo. O quê? O que eles conheciam? Essa é fácil. A dica está no próprio versículo. A última palavra do versículo. O que o escriba sabia? Oi? Ah, viu? A tua tá melhor ainda. O escriba era o mestre da lei. É isso aí. Todo mestre da lei. Então, o que o escriba sabia? A lei. Muito bem. O escriba era o teólogo. Tá? O teólogo do Antigo Testamento é o escriba. Então, todo aquele que conhecia, o escriba, que conhecia toda essa mensagem que já estava no Antigo Testamento, do Cristo prometido, da salvação que haveria nele, do perdão de pecados, da vida eterna, da ressurreição. Todo o escriba já instruído nisso, quando ele aprendesse essas verdades aqui, das 7 parábolas que Jesus contou, precisava ouvir a mensagem do Evangelho para crer num bom e reto coração, tudo aquilo que eu falei, e que haverá um juízo final. Então, todo escriba que compreendesse também as verdades sobre o reino de Deus, que Jesus revelou nas 7 parábolas, seria alguém, um pai de família, que tem um tesouro, no seu tesouro, pensa num baú de tesouro. No seu tesouro ele tem tanto coisas novas como velhas. Coisas novas, a instrução que a partir de Jesus passou a ser revelada. As coisas velhas, o que ele já sabia do Antigo Testamento. O que Jesus está falando? Que precioso é eu unir o conhecimento do Novo Testamento sobre a revelação do reino da manifestação do reino de Deus com o Antigo Testamento. Precioso é unir as duas coisas. É isso que Jesus está falando. O escriba era mestre da lei. Ele já tinha esse conhecimento. Com o conhecimento que Jesus passou a trazer, Jesus estava falando assim, cara, o escriba que sabe essas verdades aqui, ele tem um conhecimento, algo muito precioso na vida dele. Porque o coração dele vai se encher de alegria de ver que aquilo que ele via profetizado no Antigo Testamento estava sendo cumprido em Jesus, de que Jesus era o cumprimento das verdades que ele sabia que estavam profetizadas. Por isso que eu falo, não despreze a leitura do Antigo Testamento. Só que aí, não é eu olhar, não é eu ser um mestre da lei. Não é olhar para o Antigo Testamento e saber tudo do Antigo Testamento. Não é isso. É olhar para o Antigo Testamento aplicado com a revelação do reino de Deus no Novo Testamento. É um dos princípios do nosso ministério, que nós interpretamos o Antigo Testamento segundo a revelação de Cristo na Nova Aliança. É isso. E aí,
Quem, muitas vezes, não pega os textos, por exemplo, pega textos lá do Antigo Testamento, tentando lembrar de algum aqui específico, e esse da mensagem de semana passada, né? Da ceia, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ok. Aí a pessoa, aí tem aquele versículo que fala, orai pela paz em Jerusalém. Aí a pessoa, quando olha para o Antigo Testamento só para esse versículo, acha que tem que ficar orando por Jerusalém, porque Jerusalém é terra santa. E não é, tá? Não é. Mas o texto fala, é por causa dos irmãos e amigos que ali se reúnem por causa da casa do Senhor. E a casa do Senhor somos nós. Então, quando a gente fica olhando para os versículos isolados, pior ainda, quando no Antigo Testamento, a gente fica perdido, irmãos. A gente fica perdido. Quando a gente olha para Neemias, capítulo 10, não lembro agora, 10 ou 9, não lembro. A alegria do Senhor é a nossa força. Sem olhar o contexto do que está falando ali, o pastor Marconi trouxe uma mensagem dessa há menos de 2 meses, mais ou menos. Aí a pessoa fica achando, não, eu tenho que me alegrar no Senhor. Só que o versículo está falando isso, está falando outra coisa. Está falando de que eu alegrar ao Senhor, isso me fortalece. E, consequentemente, nisso eu vou me alegrar. Então, quando você e eu olhamos para a Bíblia como um todo, as coisas para nós, agora eu estou entendendo. É por isso que a Bíblia está dizendo isso. Agora eu entendi. Mas se a gente fica só de porçãozinha das Escrituras, irmãos, nós não vamos entender a palavra. Os irmãos compreendem isso? Por isso que nós reforçamos, o pastor Júlio coloca lá todo dia. Ainda deu um melzinho para a gente de compartilhar o vídeo com áudio, né? Que você pode tanto ouvir como ler, né? Ali. Todo dia a porção da leitura naquele plano que nós seguimos aqui. Para quê? Para que todos nós conheçamos de toda a palavra de Deus. Amém? Quarto, Marcos capítulo 12, verso 25. Marcos 12, 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. O que Jesus está falando aqui para eles? Vocês precisam colocar o foco na eternidade. Então, nós passamos a entender melhor da palavra de Deus quando nós colocamos o foco na eternidade. Como a Bíblia enfatiza das coisas que o Senhor realizará. E aí, irmãos, abra Lucas 16. Não podemos ignorarmos o que Lucas 16, versos 19 a 31 nos dizem sobre a eternidade. Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, que não é a morada, não é o quartel-general dos demônios,
É o local da morada dos mortos, perdidos hoje em dia. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Uma pausa aqui. Jesus está dizendo: olha, o seu foco, enquanto você estava em vida, era no terreno. Lázaro tinha um foco na eternidade. Enquanto Lázaro passava sofrimento na vida terrena, o foco dele, a esperança dele, estava na eternidade com Deus. Mas enquanto o seu foco era viver, igual fala no versículo 19, né? Regalada esplendidamente, você recebeu os seus bens na vida, na tua vida. Vou fazer o quê? Agora já era. Você colocou o foco no errado. Você não colocou o foco na eternidade. Você colocou o foco em como Jesus poderia te abençoar na terra. Você colocou o foco em como Jesus podia cuidar da sua família. Você colocou o foco em como você poderia ser curado. Você colocou o foco em como você poderia ter um bom emprego. Como você poderia ser um empresário. Como você poderia fazer as suas viagens dos sonhos, nas férias. Você colocou o foco nessas coisas. O que eu posso fazer? Os bens que você desejava, você já recebeu. Agora, já era. Aí continua no versículo 26. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, morreu, acabou. Está salvo, está salvo. Está perdido, está perdido. Morreu, acabou. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Morreu, acabou. Game over. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ah, Jesus, evangeliza lá meus irmãos. Por favor, Senhor, evangeliza. Ganha a alma deles, Senhor, para ti. Resgata essa vida, Senhor, por favor. Salva eles. Depois de morto, né? Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Por quê, irmãos? Aquilo que eu falei. Que Pedro pregou para Cornélio. Todos os profetas dão testemunho de Jesus, de que aqueles que nele crescem teriam perdão dos seus pecados. A mensagem da salvação está ali em todos os profetas. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, se eles não creem na palavra de Deus, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, os irmãos de Lázaro deveriam ter olhado, assim como o próprio Lázaro, deveriam olhar para as Escrituras com foco na eternidade, de que haverá a realidade, ou melhor, de que existe a realidade bíblica do inferno para aqueles que rejeitaram a Jesus. Outro texto, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 12. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, não pensando
como os saduceus pensaram, na argumentação boba deles. De quem que ela vai ser mulher? A realidade no céu é outra realidade. 1 Pedro 3, 1, 3 a 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada na Igreja Bíblica Cristã para vós, guardada no seu devocional para vós, guardada no seu pastor para vós, guardada no seu familiar, servo de Deus para vós. Não, guardada nos céus. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então nós colocamos o foco na eternidade, amando a vinda do Cristo bíblico. Que Cristo bíblico? O Cristo que sofreu por amor a nós, mas que ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, e em breve voltará para nos buscar. Só que se eu leio a Bíblia e eu não amo a vinda de Jesus, irmãos, se nós meditamos na palavra e não desejamos estarmos presencialmente com o nosso Senhor, tem alguma coisa errada. Você sabe uma coisa que está me preocupando há muito tempo? Desde janeiro, eu falei isso com Rosana, falei, né, um bom tempinho com ela, acho que eu comentei com o pastor Júlio. Eu estou muito preocupado comigo, porque Deus não tem me dado mensagens mais sobre a volta de Jesus. Eu fico me perguntando por quê. Os irmãos repararam que tem bastante tempo que eu não prego sobre a volta de Jesus. E eu pregava direto sobre a volta de Jesus. Eu me preocupo. Porque será que eu estou amando a vinda do Senhor? Como eu estava amando até então? Eu fico preocupado comigo. Deus tem misericórdia da minha alma. Seguindo aqui, encerrando. Quinto ponto, encerrando. Nós interpretamos a Bíblia corretamente quando nós mantemos um relacionamento pessoal com Deus. Porque nos versículos 26 e 27 de Marcos 12,
Jesus continua falando assim para os saduceus: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. O que Jesus estava falando? Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus de relacionamento. Nós precisamos olhar para a Bíblia buscando um relacionamento pessoal com o Senhor. Buscando um relacionamento pessoal com o Cristo que vivo está. Abra Romanos capítulo 1. Para que o Evangelho foi anunciado a nós? É para eu me arrepender dos pecados e não ir para o inferno. É para que eu vá para o céu. Para que eu tenha paz com Deus e tenha vida eterna. É para que Jesus seja o meu Senhor e eu viva aqui como um verdadeiro discípulo de Cristo. Ok, tudo isso. Porém, também, e especialmente por isso aqui, Romanos capítulo 1, versos 1 a 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Uma pausa. A gente está vendo isso aqui, vários textos. Que a Bíblia nos profetas prometia isso aqui. Acerca de seu filho, verso 3. Que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma outra pausa aqui. Esse Espírito que ressuscitou ao Senhor Jesus é o Espírito Santo. E aqui o texto chama de Espírito de quê? De santificação. Como você e eu conseguimos andar em santidade? Pelo poder do Espírito Santo. Verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Nós devemos, já que nós estamos na fé em Cristo, nós devemos viver uma vida em obediência. Ok. Entre todas as gentes, pelo seu nome. Aí o versículo 6, irmãos. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. O evangelho não é só para a gente andar em santidade, para a gente não ir para o inferno, para a gente ter vida eterna. Agora, por meio do evangelho, nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos dele. Não é apenas que nós temos a Jesus habitando em nós. Agora nós somos dele. Nós nos entregamos para ele. Como uma noiva se entrega ao seu noivo, nós agora nos entregamos a ele. Deus nos chamou pelo evangelho para que você e eu sejamos de Jesus. Não tem aquela pessoa que depois que se converte, ela passa a usar o pseudônimo, os pseudo-sobrenome, se ela se fala assim, fulano de Jesus, né? Para dizer que agora ela é de Cristo, né? Ou os outros, nós deveríamos fazer assim, não no nome, mas na vida, porque agora nós somos de Jesus, agora nós pertencemos a ele. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e sabermos que agora nós temos um relacionamento pessoal com o Senhor. E ainda em Romanos, capítulo 16, o último texto, concluindo, glorificando, nós mantemos um relacionamento pessoal com Deus, glorificando a Ele pela revelação do Evangelho. Romanos 16, 25 a 27. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar
segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras, de novo dizendo do que a Bíblia fala, pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Será que todos os dias, de quando nós nos rendemos a Jesus, para sempre, nós estaremos glorificando a Deus? Por agora, nós termos sido alcançados por esse evangelho? Porque se nós não fazemos isso, isso demonstra que nós não estamos vivendo um relacionamento pessoal com o Senhor. Mas se todos os dias nós nos alegramos por essa salvação que nos alcançou e glorificamos a Deus por essa verdade ter nos alcançado, então, de fato, nós estamos demonstrando que nós o amamos e somos muito gratos. Também porque Ele cuida de nós, porque Ele cuida da nossa família, cuida do emprego, da provisão, da família, da saúde, de tudo isso. Mas especialmente porque o Evangelho nos alcançou. E assim, irmãos, nós, olhando para esses aspectos, abandonando as pré-convicções, assumindo o custo do discipulado, evitando textos isolados, colocando foco na eternidade e mantendo um relacionamento pessoal com Deus, nós olhamos para a palavra de Deus do jeito correto, não distorcendo, como infelizmente muitas vezes nós já fizemos, para a glória de Deus. Vamos orar? Bendito Deus, te damos graças por tua palavra e rogamos que o Senhor cele essas verdades no nosso coração. Na minha limitação, Senhor, que teu Espírito vá trazendo a correta aplicação dessas verdades para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nós não sermos roubados dessas verdades. Aplica, Senhor, essas verdades em nós. Ajuda-nos a abandonarmos as pré-convicções. Ajuda-nos, Senhor amado, a sermos verdadeiros discípulos de teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nós não ficarmos com textos isolados, mas termos um olhar completo da tua palavra, porque o Senhor a escreveu para que nós tivéssemos conhecimento dela. Ajuda-nos, Senhor, a não colocarmos o foco na vida terrena, ainda que os nossos pés estão aqui, mas que o nosso coração esteja na eternidade contigo, Senhor. Mas que, para que vivamos essa eternidade, que nós aqui tenhamos um verdadeiro relacionamento pessoal contigo. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém.